Olá pessoal, eu já gravei um vídeo anteriormente falando da insônia numa abordagem bem ocidental. Hoje eu gostaria de novamente voltar ao tema com algumas pinceladas da medicina tradicional chinesa, porque é um conhecimento que vale a pena vocês tomarem contato. Por que eu não durmo bem? O que é a insônia na visão da medicina chinesa? Eu sou a Daphne Medeiros do canal Zen Todo Dia e a minha proposta é ajudá-lo a achar o Zen em todos os movimentos da sua vida, fazendo com que a qualidade da sua vida seja melhor. Aproveita, se inscreva nesse canal se você ainda não se inscreveu, ative o sininho para você ser convidado a assistir outros vídeos que eu postarei futuramente. E se você gostar, curta, compartilhe com seus amigos, vamos divulgar as coisas que são boas para nós. Então, gente, hoje eu gostaria de fazer uma abordagem rápida, não dá para aprofundar, porque senão a gente teria que fazer vários vídeos e vídeos mais longos sobre o pensamento da medicina chinesa na questão insônia. Eu gostaria de mostrar para vocês essa figura que ela é conhecida praticamente de todas as pessoas e nós chamamos isso aqui do Tai Chi ou Tao, né? É a representação que os chineses fizeram do universo. E eles observaram que o universo, a natureza, a sua composição é de forças antagônicas, energias antagônicas, mas elas são complementares. E a interação dessa energia em proporções diferentes criou tudo o que há no universo. Então, eles chamaram essa porção escura em preto de Yin e essa porção clara em branco de Yang. Olha só, no aspecto Yin existe Yang e no aspecto, na porção Yang, existe Yin. E aqui faltou que o Yang é o aspecto quente, é o calor, é a expansão. Eu vou colocar 3 pontinhos aqui, porque ela tem várias qualidades. O Yang é o masculino, é a expansão, é o calor, é o lado de fora, é a parte de cima, é o sol, é o movimento, a atividade, etc. O Yin é o feminino, é o frio, é o úmido, enquanto esse aqui é o quente, o seco, esse é frio, é úmido, é embaixo, é a parte de dentro, é a introspecção, o repouso, enquanto o Yang é a expansão e o movimento, o Yin é o repouso, a quietude, o frio, tá? Outros aspectos também é a lua, tá bem, gente? É o feminino. A gente poderia ficar enumerando muitos aspectos do Yin, mas já deu. E essas energias, elas se manifestam na natureza ao longo do dia, ao longo das estações, e nós vamos pegar o aspecto dia e noite. Então, como é que a gente entende e conversa com esse símbolo? Nós conversamos e entendemos esse símbolo da seguinte maneira. Nesse ponto aqui, observando pelo aspecto Yang, ele é a menor fração desse todo. E à medida que o movimento vai acontecendo nessa direção, ele vai aumentando. Ele vai aumentando até chegar no seu máximo, onde de repente ele dá lugar ao início do seu oposto. Inicia-se então na menor quantidade, proporção, dose, o aspecto Yin, o aspecto frio.
e ele vai crescer nessa direção. Então, enquanto ele vai crescendo, o seu oposto vai diminuindo. E quando ele chega no seu aspecto máximo, ele dá lugar novamente ao seu oposto que está na porção menor crescente. Então, esse quadro vai girar do menor para o maior. E se nós colocássemos isso superposto num relógio, nós veríamos que às 0 horas, aqui, Yin chegou no seu clímax e deu lugar ao início do Yang. Yin é frio, escuro, repouso, passividade. Ele chega no seu máximo e perde força. E dá espaço para o início do calor, da atividade, do movimento, ok? Da luz, né? Enquanto essa é a escuridão, aqui vai ser a claridade. E é o horário onde a madrugada inicia. E à medida que as horas vão passando, ela vai ganhando força, o sol está se aproximando, a escuridão vai sendo devassada e neutralizada e sobreposta à luz, ok? Então, quando dá às 6 horas da manhã, o sol já está bem claro, já, né, a maioria da parte das 6 horas da manhã o sol já apareceu e ele vai no seu clímax até às 12 horas. A partir desse horário, Yang perde força e começa a dar espaço novamente para o surgimento do seu oposto, que é o repouso, o descanso, relaxamentos. Claro que às 12 horas não está na hora da gente dormir, mas está em contagem regressiva e vamos até às 0 horas, quando ele chega no seu clímax. Isso é o movimento do macrocosmo, o movimento do planeta. E nós somos seres dessa natureza terráquea. Da mesma maneira que os animais começam a ficar alvoroçados e despertam às 6 horas da manhã com o sol, que já está brilhando no horizonte, eles vão em atividade e começam a regredir a sua atividade às 18 horas, provavelmente os passarinhos, os bichinhos já estão procurando os seus recantos para poder adormecer e assim vão até a virada da energia de Yin para Yang. Da mesma maneira que acontece no macrocosmo, acontece dentro do nosso organismo. Da mesma maneira que acontece com os pássaros, que é muito característico, eu estou pegando o pássaro porque ele dá sinal quando ele já está em movimento e ele dá sinal quando ele está já se recolhendo nos seus ninhos. No nosso organismo também, nós temos glândulas que funcionam gerando calor e funções e atividades no nosso organismo com a presença da luz do sol, enquanto que o planeta vai escurecendo, essas glândulas vão relaxando, vão sendo desativadas e outros hormônios que são ligados à escuridão começam a ser produzidos para que haja um equilíbrio entre Yang e Yin em nós. Em medicina chinesa, saúde é o equilíbrio entre Yang e Yin. Não pode ser um equilíbrio estático, isso é morte. Não pode ser um equilíbrio assim, nem um equilíbrio assim, e nem um equilíbrio muito oscilante. É necessário que seja um equilíbrio bem harmônico, bem suave, bem próximo do eixo.
se eu pudesse falar para vocês, para dar um exemplo, em termos de psiquismo, essa oscilação representa a bipolaridade. Indivíduos que têm síndrome bipolar, né? Outros muito ansiosos, violentos, outros depressivos. Então, na verdade, nós deveríamos buscar mudar os nossos hábitos para que essa oscilação fosse bem harmônica e bem próxima de uma serenidade, né? Não tivéssemos extremos, não, mesmo no nosso organismo físico, nas emoções, no psiquismo, no mental, etc. Então, esse é o microcosmo, né? Da mesma maneira que essa energia Yang e Yin corre na natureza com o calor do sol, com os ventos, com as chuvas, o que acontece dentro de nós? Algo parecido. E o que circula dentro de nós também é uma energia, essa energia é chamada de Qi pelos chineses. E nós também precisamos de estabelecer essa harmonia. Eu falei no vídeo anterior, com abordagem bem ocidental, né, que nós precisamos de calibrar a relação trabalho-repouso. Isso tudo vai interagir e vai influenciar na harmonia desse Yin e desse Yang. Então, os nossos hábitos, bons ou ruins, geram com certeza consequências. Isso filosoficamente, né, no aspecto místico, todo plantio que fizermos gera uma colheita. Se plantarmos um esforço em nos mantermos harmonizados com as nossas condutas alimentares, relação trabalho, atividades físicas adequadas para as pessoas certas, nos momentos adequados, nós vamos colher frutos similares, tá bom? Frutos bons. Então, dentro do nosso organismo, essa energia flui através de canais. Que canais, Daphne? Canais energéticos. O Qi, ou a energia, flui por canais energéticos que nós chamaremos de meridianos. Tá? Os meridianos chineses, famosos meridianos, que para os indianos são os nadis. Mas aqui estamos falando sobre China, então vamos abordar como meridianos. E existem em nós representações dos 5 elementos que os chineses destacam como madeira, representado pelo fígado, e nós poderíamos acrescentar, eu vou colocar só os órgãos, não vou colocar as vísceras, tá? Eles fazem uma divisão, cada órgão tem o seu parceiro e trabalha coordenado com ele. Eu vou falar aqui só dos órgãos, em outras situações, se for necessário, a gente fala das vísceras. Então, o elemento madeira é comandado pelo órgão fígado, não só o órgão físico, mas a energia e o meridiano do fígado, né? A energia do fígado. Fogo pelo canal do coração e também o órgão coração. A terra pelo canal do bácio e pâncreas, que para os chineses esses 2 órgãos ocidentais são como se fossem um só, elemento terra, baço pâncreas, meridiano, baço pâncreas, elemento metal, órgão pulmão, elemento água, órgão rim, órgão e canais, ok? Toda vez que eu falar assim, nome de órgãos, vocês entendam principalmente canais, e os órgãos estão incluídos aí. Então existe uma relação de geração, de alimentação, de formação. Um gera e forma o outro, gera o outro, nutre o outro. Quando há desarmonias, essas setas, elas funcionam em sentidos diferentes, que eu não vou entrar aqui agora, porque nós não vamos detalhar as síndromes. O que eu quero é dar a vocês a noção de que os nossos órgãos,
eles estão agradecidos ou não, de acordo com o que acontece com eles, pela nossa própria vontade ou pelos fatores externos. Então, quais são as causas da insônia? Causas de fatores endógenos, pode ser fatores genéticos, né? Fatores de envelhecimento, né? Fatores de degeneração mesmo, orgânica, fibromialgias, né? E podem acontecer por fatores exógenos, mas sempre esses fatores vão também fazer interações com o nosso psiquismo, com a nossa mente, e é a forma como lidamos com esses fatores causadores de desarmonias que vai determinar a qualidade do nosso sono ou a insônia, tá? Então, existem alguns tipos de insônia dentro da abordagem da medicina chinesa e uma delas provocada por uma grande desarmonia do baço pâncreas. Qual é a característica dessa insônia? São aquelas pessoas que deitam e começam a pensar, os pensamentos vão ali habitando, né, aquele movimento ali da noite dela, conversando com ela, aí ela vira para um lado, vira para o outro, preocupações, né, pensamentos obsessivos. Quando a pessoa está acometida por essa desarmonia de baço pâncreas, ela não consegue dormir imediatamente. Ela pode estar muito cansada, mas ela não vai conseguir dormir. A característica da insônia proveniente da desarmonia do meridiano do coração. O coração é um meridiano fogo, é um meridiano quente. E o que acontece? Eu vou pegar um exemplo que eu acho muito didático. Quando a gente faz uma fogueira, o que acontece, por exemplo, se eu faço uma fogueira debaixo de uma árvore, o que acontece com as folhas que estão lá em cima da fogueira? Elas oscilam, elas ficam agitadas. Então, quando o coração, o meridiano do coração está aquecido, e aquecido pelo quê, Daphne? Pode ser por alimentação inadequada, hábitos inadequados, ansiedade, tá? O que vai acontecer? Como ele é um elemento fogo e o fogo é quente, essa energia vai ascender, ela vai subir e vai acometer as funções neurológicas e uma delas é o sono. Então ela vai ter um sono agitado, pode ser que ela acorde várias vezes durante a noite, preocupada com uma situação, ansiosa por uma situação, né? São pessoas que falam demais durante o dia, têm características, isso tudo tem que ser bem analisado, bem observado. Mas esses sonos que são interrompidos e fragmentados e depois a pessoa pega no sono, elas normalmente são acometidas por desarmonia do canal do fogo, né, do canal do coração associados, basicamente o canal do coração. Outro tipo de insônia causada pela desarmonia do fígado. É o fígado meridiano responsável em direcionar, em fazer a distribuição desse Qi, tá? Que foi absorvido pelos alimentos, pela respiração, ele que faz o livre fluxo de Qi e leva Qi, energia e sangue para as áreas necessárias, para as áreas mais carentes naquele momento. E quando ele está em desarmonia, ele também é um órgão, é um elemento quente. O fígado, ele tem a natureza quente, o meridiano do fígado. E quando ele está em desarmonia, ele não vai ficar com a desarmonia frio, a não ser que a pessoa já está preparando para ir embora, né, descendo as malas do maleiro. Mas fora isso, ele em desarmonia vai ser aquecer. E aquece o coração, olha só, lembra que nesse sentido aqui é um ciclo de geração. O de cá forma o de lá, o de cá manda energia para o de lá. Imagina, o coração já é um elemento de calor, é fogo. Se a madeira estiver exacerbada,
O yang, o calor, sobe. Para onde que vai? Vai para o coração. Para onde vai essa energia? Vai para o alto. Então ele pode ter insônias, e aquelas insônias que são acometidas por pesadelos, sonhos desconexos, sonhos incessantes, né? Uma quantidade de sonho, perturbados, sonambulismo, tem uma característica então de desarmonia da energia do canal do fígado, tá bom? E, por fim, insônias provocadas por desarmonia do canal do rim. O que vai acontecer com essa insônia? É aquela que a pessoa acorda 2 da manhã e não consegue mais dormir. Acorda 3 da manhã, abre o olho, estaladão, e não consegue dormir mais, né? Ele conseguiu dormir na hora que ele deitou, ele teve um período adormecido e de repente abre os olhos e acorda, né? E a energia do rim está muito ligada aos esforços que a gente faz durante o dia, ao esforço físico mesmo que a gente faz, ao nosso esforço de nos auto-superarmos, desgaste mental também, desgaste físico, tá, gente? Vai vai sobrecarregar a energia dos nossos rins. E assim, só uma pinceladinha, são energias muito especiais, energias combustíveis que a gente nasce com elas para serem usadas adequadamente ao longo de toda a nossa vida. Não são energias repostas, são energias preservadas. Então, quanto mais preservarmos a energia dos rins, melhor também na visão da medicina chinesa, tá? E calores noturnos, né? As mulheres em menopausa, elas estão com certeza com a energia dos rins já em decréscimo, e outros fatores aqui, eu não estou dando exemplos, né, do que vai trazer essas desarmonias, mas a gente, assim, falando rapidamente, os hábitos de vida, gente, eles vão, quando mal feitos ou quando bem feitos, eles vão agir especificamente em alguns desses elementos, algum desses órgãos, trazendo harmonia ou desarmonias. Então, o diagnóstico e terapêutica específica para cada pessoa. Eu convido você novamente, então, para se inscrever neste canal. Se você gostou, curte, compartilha, comenta. Um abraço e até a próxima. Obrigada!